Oi, boa tarde. Meu nome é Isabela. Eu sou integrante do Chão Coletivo, que é um grupo formado por arquitetas, arquitetos, pesquisadores e pesquisadoras indígenas e não indígenas, localizado em São Paulo, que é onde a gente direciona também a maioria dos nossos projetos. Os projetos foram realizados em parceria com as lideranças da terra indígena Jaraguá, que está localizada na zona oeste de São Paulo, próxima ao Pico do Jaraguá. O projeto que a gente inscreveu aqui no ELAC é um projeto de planejamento territorial para uma das aldeias que compõem a terra indígena Jaraguá, que é a aldeia Tecoapiaú. É um projeto extenso, a gente começou ele no ano de 2021, e fomos desenvolvendo até agora, 2024, a partir de alguns editais de fomento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Então, é um projeto que ele começa com uma etapa importante de diagnóstico e mapeamento do território, que foi realizado de forma participativa com a comunidade. E foi uma etapa que a gente realizou entrevistas, conhecemos representantes de todas as famílias da comunidade e ouvimos também os desejos deles em relação a um possível planejamento do território e reconstrução de suas casas. Então foram entrevistas que abarcaram questionamentos sobre a materialidade das casas, sobre a forma de se relacionar com o território, sobre o desejo de ter hortas no entorno das casas. Foi muito interessante, foi um processo longo, interessante e importante para subsidiar as diretrizes que orientaram o desenvolvimento do projeto mesmo. Também foi uma etapa de aproximação com as lideranças da terra indígena Jaraguá, de desenvolvimento de um relacionamento mesmo, de amizade, de escuta. Lá no Jaraguá é uma comunidade Guarani Mibiá, então também foi importante terem pessoas da comunidade que puderam traduzir as nossas conversas em português para o Guarani Mibiá, que também foram essenciais para essa etapa do levantamento. Após a etapa do levantamento, o projeto iniciou uma etapa do planejamento territorial mesmo. Então, a ideia desse momento foi pensar possíveis ideias para a reconstrução das 84 casas que a gente levantou no território e também pensar em como os sistemas agroflorestais também poderiam ocupar esse território, prevendo como que fala? Da alimentação. Segurança alimentar. Então, foi também importante nessa etapa do projeto pensar os sistemas agroflorestais para que também a gente pudesse resolver o problema da insegurança alimentar da comunidade. Então, é isso. O projeto territorial ele abarca a reconstrução de 84 casas, sistemas agroflorestais, uma rede de saneamento, também pensando em trechos com saneamento ecológico. E é isso.